dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, que não é super quarta, é meia quarta, porque só tem reunião do Copom. Na semana passada, a gente já teve a decisão de juros nos Estados Unidos e dessa vez é dia do Brasilzão definir a sua taxa de juros. Então, a gente vai comentar as expectativas para essa reunião, mas já trago notícias que não deve ter muita mudança e a gente vai mostrar para vocês, inclusive, quando essas mudanças devem começar. Além disso, a gente vai falar sobre um assunto que acaba mexendo também com o nosso bolso. Saiu uma pesquisa da Datafolha que conta que o brasileiro não tem reserva de emergência, não consegue constituir essa reserva, porque está sempre ali equilibrando os seus pratinhos num modo Gugu equilibrista. Então, para quem é dos anos 90, assim como eu, talvez tenha jogado Gugu equilibrista e o brasileiro está sempre ali tentando equilibrar as contas, com uma possível formação de reserva e uma sombrinha, e isso faz com que a reserva sempre seja postergada, e a gente vai contar também os motivos para essa escolha e por que é que acaba tendo esse cenário de não constituição da reserva de emergência. Além disso, saíram os índices de gerentes de compras, os índices da atividade dos gerentes de compras, aquela projeção para os setores, como é que está também quase um sentimento em relação à atividade dos setores, se o PMI, né, como ele é chamado ali na sua sigla, está conseguindo ter aceleração, está tendo diminuição do ritmo, se o setor está expandindo ou contraindo. Então a gente vai falar também desse assunto hoje. Mas antes, vamos ver o que tem na nossa agenda, porque ela está recheada de PMIs. Então vamos lá. Já conheceu o que sai nessa manhã? Porque às 4 horas da manhã saíram os dados de encomenda à indústria na Alemanha, dados de setembro, e às 5h55, lá na Alemanha também, saiu o PMI composto e o PMI de serviços, ambas medições aqui do mês de outubro. E aí vocês vão perceber que daqui para frente a agenda está tomada pelos PMIs. Porque a S&P Global, quando começa a divulgar os PMIs, que são esses índices de atividade dos gerentes de compras, ela divulga de vários países e depois faz a média global. Então a gente vai ver essa agenda mais tomada por esses indicadores. Saíram os PMIs, então não vou ficar repetindo aqui toda vez PMI composto e de serviços. Saíram os PMIs composto e de serviços na zona do euro às 6 da manhã, às 6h30 no Reino Unido e aqui no Brasil. Ele foi divulgado às 10 da manhã, não está na agenda, mas eu já estou adiantando para vocês, porque afinal a gente vai falar disso. Saiu o PPI às 7 horas da manhã, PPI da zona do euro, então índice de preços ao produtor de setembro, e hoje Joaquim Nagel, que é dirigente do Banco Central Europeu, participa de uma conferência institucional de conjuntura de bancos centrais. E aí tem representantes aqui do Banco Central da Alemanha, né, e tem também da França. Então, aqui dois representantes de Banco Central. Às 8 horas da manhã, também na França, sai o índice de preços do consumidor dos países da OCDE, então a média ali dos países que formam a OCDE, participam da OCDE, e às 10h15 saíram os relatórios sobre criação de empregos no setor privado dos Estados Unidos, o famoso relatório ADP. Então, essa semana a gente tem relatório JOLTS, que saiu ontem, ou pelo menos se esperava que saísse ontem. A gente tem o relatório ADP e em seguida sai o payroll. Normalmente eles saem quando estamos em temperaturas normais e condições de pressão, né, em temperaturas e condições de pressão normal, eles saem um seguidinho do outro. Mas a gente sabe que o shutdown, a paralisação lá nos Estados Unidos, está interferindo nessa divulgação de dados, sobretudo do mercado de trabalho. Então, pode ser que a gente tenha algum adiamento em relação a isso. Às 11h45, daqui a pouquinho, sai o índice de atividade dos gerentes de compras dos Estados Unidos, também a medição final de outubro, e daqui a pouco, ao meio-dia, PMI industrial de outubro, mas na visão da ISM, que é outra métrica que acaba complementando a S&P Global com outra metodologia. Além disso, às 12h30, a gente tem estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até dia 31 de outubro,
conhecida como semana passada, e PMI do mundo. Então eu falei, depois de divulgados todos os índices de atividade de gerentes de compras, a S&P Global faz a média mundial, tanto dos serviços quanto ali da indústria, que já foram divulgado. Então hoje, às 13 horas, também temos esse dado na agenda, mas não para por aí. A gente ainda tem mais uma página aqui de indicadores para vocês. Hoje saiu o ICBR, não é o IBCBR, é o ICBR de commodities aqui, e o fluxo cambial semanal, medições e divulgações do Banco Central. Esses dados saem às 2h30, e aí a gente tem a decisão do Copom, decisão de política monetária aqui do Brasil, que a gente vai conhecer a nossa taxa Selic. Será que muda? Será que não muda? Então a gente vai saber isso às 6h30 da tarde. E às 9h30 da noite, para fechar aqui, tem medição do PMI composto de serviços do Japão. Então uma agenda bem tomada pelos PMIs, pensando na agenda do mundão, e aqui no Brasil a grande estrela é a decisão de Comitê de Política Monetária, até uma estrela que está meio apagada aqui, porque a gente sabe, está meio dado o que vai acontecer, e a gente já conta para vocês o que está sendo esperado. Vamos falar um pouquinho do fechamento de ontem, porque apesar da maré negativa, dos ventos não tão otimistas vindos de Nova York e do exterior de forma geral, o nosso Ibovespa conseguiu se descolar do exterior e bateu um novo recorde ali durante o dia, conseguiu manter os 150 mil pontos, então foi um dia positivo no Ibovespa, apesar de ter um cenário um pouco conturbado lá fora. Vamos entender por que isso aconteceu. A Petrobras, ela teve uma contribuição importante no dia, não foi um dia positivo para o preço do petróleo, não foi um dia positivo também para o minério de ferro negociado lá em Dalian, na China. Poderíamos ter um dia de queda nessas pesos pesados aí da Ibovespa. Então, do nosso índice aqui, Vale, Petrobras poderiam ter ido para o negativo. A Petrobras foi para o positivo por questões mais específicas de Petrobras, leituras mais positivas da empresa e não do contexto geral, porque se fosse só pelo preço do petróleo, ela teria caído. A OPEP acabou reforçando a ideia que vai manter a produção do petróleo e isso está ali mantendo o preço do petróleo num ritmo mais desacelerado. Ele não está avançando, ele não está subindo, ele está oscilando entre o estável e a queda. Nessa entre a estabilidade e a queda, nesse movimento, mas entre a estabilidade e a queda, normalmente a Petrobras segue o preço do petróleo. Mas ontem ela se descolou por perspectivas mais positivas em relação à Petrobras e expectativas aí por novas divulgações. A Vale já não teve a mesma sorte, já não teve o mesmo movimento. A Vale sim, que tinha subido nos dias anteriores, acabou sofrendo uma realização de ganhos e caiu bastante, não só pelo minério de ferro, mas também por essa realização. Então a gente contou com o apoio da Petrobras, mas não contou com o apoio da Vale em um dia mais negativo para as commodities de forma geral. Agora, se a gente for pensar no setor financeiro, que tem um peso grande no Ibovespa também, a gente teve um dia misto. As ações do Itaú caíram na expectativa pelo resultado, que ia ser divulgado depois do fechamento. Então aqui bastante tensão e cautela em relação ao setor financeiro, e isso fez com que a gente tivesse um dia negativo para o setor financeiro. Mesmo assim, mesmo com grandes pesos aí do Ibovespa indo para o negativo, o índice ainda sustentou uma alta de 0,17, não foi um fôlego tão grande, mas conseguiu se manter no terreno positivo. O dólar subiu depois de cair vários dias, até pela influência ali do preço das commodities, não foi, como eu falei, um dia positivo para as commodities, então o dólar acabou se fortalecendo frente ao real e frente a outras moedas emergentes e de países exportadores de commodities. Já lá em Nova York, o dia foi bem negativo, a Nasdaq amargou quedas fortes, aí caiu 2,04% e o S&P caiu 1,17%. Isso porque existe muita expectativa e muita incerteza em relação à condução da política monetária por lá, se os cortes de juros vão continuar, e ainda foi um dia bastante negativo de forma geral para as grandes empresas de tecnologia, diante também de uma série de incertezas que surgiram em relação à sustentabilidade do setor,
depois que o setor financeiro, até não só avaliando o setor de tecnologia, mas avaliando o desempenho geral das ações dos Estados Unidos, algumas empresas do setor financeiro indicaram que pode ser que tenha uma correção forte no mercado de ações de Nova York. Então isso acabou trazendo um pessimismo geral por lá, e como as empresas de tecnologia são mais sensíveis tanto a movimentos de juros quanto a esses movimentos mais pessimistas, já são empresas mais voláteis por todo o risco que trazem por si só ali, a gente teve essa queda mais amarga na Nasdaq ontem, a bolsa que é mais intensa em tecnologia. Então um dia mais negativo no exterior, mas os ventos não derrubaram o Ibovespa. O Ibovespa continuou mostrando um certo fôlego, apesar de ter perdido o ritmo em relação aos dias anteriores, mas ainda existe uma avaliação positiva em relação às ações brasileiras que já começam a precificar possíveis quedas na taxa de juros para o futuro. Não agora, mas para o começo do ano que vem. E isso é assunto para daqui a pouquinho, quando a gente for falar de Copom. Porque agora a gente vai falar do brasileiro equilibrista, que vem equilibrando aí as suas finanças, o seu orçamento entre boletos e reservas, porque o brasileiro, saiu a pesquisa da Datafolha mostrando que quase metade dos brasileiros não tem dinheiro guardado para imprevistos. Então não constituem aquela reserva de emergência. E aí a gente precisa pensar na realidade do nosso Brasilzão. Qual é a realidade que a gente tem aqui que faz com que o brasileiro não consiga constituir essa emergência? E o fato do brasileiro também não constituir essa reserva de emergência acaba enrolando o brasileiro. É um ciclo, né? É um ciclo bom, xibom, bom, bom, às avessas aqui. Ou não, né? Não tão às avessas assim. Porque você tem o brasileiro com uma renda mais quase insuficiente para pagar ali os seus custos. Se a gente pensar em um brasileiro que ganha um salário mínimo, diferente do que falam os coaches por aí, os coaches de internet, que falam basta querer, você não está se esforçando o suficiente, aí fazem aquela conta, colocam um aluguel de R$200 com números completamente fora da realidade. Se você tem um brasileiro que ganha um salário mínimo e 60% desse salário mínimo vai para a cesta básica, para itens de cesta básica. Se você tem um brasileiro que ganha o salário mínimo, que já tem só 40% da sua renda disponível, depois de gastar com a cesta básica, ele precisa pagar conta. Precisa pagar conta de luz, precisa pagar conta de água, precisa comprar gás, precisa ter um certo lazer, precisa comprar itens essenciais para casa, precisa pagar aluguel. Então, aí já foi a renda do brasileiro. Como é que ele vai equilibrar todas essas contas, todos esses boletos, todos esses gastos que ele tem dentro de um orçamento familiar que ganha um salário mínimo? E mesmo que a gente pegue a média da renda do brasileiro, que segundo o IBGE está ali na renda real em torno de R$3.000, um pouquinho mais aqui, mas vamos pegar aqui, né, uma média de R$3.000, como ele vai conseguir constituir também essa reserva de emergência se ele precisa gastar com cesta básica, ainda que consuma menos da renda, vai consumir um percentual grande, ele precisa pagar suas contas, pagar o aluguel, como ele equilibra, né, com essa renda que a gente tem, a reserva de emergência com os seus gastos. Então, quem fala que o brasileiro não consegue porque não tem vontade, não consegue porque não tem disciplina, está falando uma grande besteira e desconhece a realidade do país. Mas a Datafolha também trouxe alguns pontos para a gente comentar com vocês em relação a essa reserva de emergência, como o brasileiro se planeja, porque muitas vezes o brasileiro acha que está se planejando para o futuro, mas na verdade ele está só sobrevivendo ali, pagando os seus boletos na maioria dos casos. E isso a pesquisa conta para a gente. Então vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar, porque 59% dos brasileiros falam que são planejados financeiramente, mas metade não tem reserva de emergência constituída. 43% não tem reserva para imprevistos, 84% enfrentaram emergências financeiras no último ano, então os imprevistos acontecem, as emergências acontecem, e quando você não tem uma reserva, como é que você vai fazer? Então você está ali na sua casa, furou um cano, você precisa consertar. Como você faz esse conserto aqui se você não tem de onde tirar? Muito provavelmente a pessoa se endivida para isso. E as dívidas elas também acabam consumindo a renda do brasileiro. Se a gente for pegar médias ali,
considerando o financiamento imobiliário, as dívidas hoje consomem 30% da renda do brasileiro. Tem essa também. Se a gente tira o financiamento imobiliário da conta, quase ali 28%, 25% da renda acaba sendo consumida também por essas dívidas. Então você tem também o endividamento do brasileiro e quando ele não tem a reserva, ele precisa tirar de algum lugar e ele pode se endividar ainda mais para resolver aquilo e aí ele vai pagar os juros altíssimos, que também são reflexo da nossa alta taxa Selic e da concentração bancária que a gente tem no Brasil. Não tem nada a ver com a inadimplência. Os juros são altos, né? Todo mundo entra naquele dilema da Tostines aqui, mas ele, para mim, é muito óbvio. Os juros são altos porque a gente tem uma taxa básica de juros alta no Brasil e uma concentração bancária que permite que esses juros sejam praticados. E a gente não está falando de juros de 15% ao ano, a gente está falando de juros de 100% ao ano na média. Então aqui a gente sabe que o brasileiro também acaba se endividando para enfrentar essas emergências que 84% dos respondentes apresentaram aqui no último ano. 39% gastam mais do que recebem, então isso mostra também o que eu estava falando agora, se você gasta mais do que você recebe, a gente fala o brasileiro gasta mais do que ganha, muitas vezes gasta tudo que ganha, muitas vezes o brasileiro gasta mais do que ganha. Isso também acaba corroborando ali e confirmando o que eu estava falando da renda ser insuficiente. E aí você acaba se enrolando ou com cartão de crédito, aí entra no rotativo porque não consegue pagar o cartão de crédito, a dívida vira uma bola de neve, pagando ali 450% de juros na média. Se você for considerar, né, anualizado ali, por mais que não fique um ano, então a gente sabe que não é fácil a vida do brasileiro equilibrista de sombrinha aqui. Mas vamos seguir porque ainda tem mais um dado, 52% tem uma noção aproximada de seus gastos mensais. Então o brasileiro também não sabe para onde vai a renda. E isso dificulta o planejamento. Ainda assim, quase 60% dos brasileiros acredita que se planeja bem. Mas eu acho que se planeja bem, aqui até tentando entender por que é que 60% está falando que se planeja bem. Se não tem dinheiro para o imprevisto, se não tem ali noção de quanto ganha, como você tem essa visão, essa leitura de que se planeja bem? Se planeja bem para viver, pelo menos ali sobreviver, pagando um boleto, pagando suas contas, e isso no Brasil, diante da nossa realidade, já conseguir ali equilibrar alguns pratos. E nessa, o pratinho da reserva financeira, da reserva de emergência lá no Gugu Equilibrista, acaba caindo. E isso acaba sendo um reflexo da nossa realidade, não só, vamos falar, brasileiro não tem educação financeira, não só isso. O brasileiro, ele acaba se equilibrando como dá, dentro da renda que ele tem e da realidade que ele pertence. Então não dá para jogar essa culpa também toda no indivíduo, se a gente não tem uma renda que permita que o brasileiro, na média, consiga poupar ou não. Então é um reflexo, né, um resultado aqui, a pesquisa da Datafolha, mais da nossa realidade econômica do que qualquer coisa, da realidade da renda e da qualidade do emprego, do que da desorganização financeira do brasileiro. É difícil se organizar quando você ganha um salário mínimo. Como você vai fazer isso? E ainda poupar, né? Embora gurus de internet falem que é muito fácil, a gente sabe que não é bem assim que a coisa funciona. Então aqui um retrato, né, da nossa pesquisa Datafolha, triste, porque o brasileiro não consegue poupar, e porque também acaba se enrolando num caso de emergência, de imprevisto financeiro, que aí a pessoa não tem de onde tirar e se enrola cada vez mais, e isso vira uma bola de neve. Vamos falar de outro assunto aqui que tem a ver com o que a gente está falando agora, porque a taxa básica de juros norteia todos os juros aqui do nosso Brasil, inclusive aquela taxa de juros que a gente paga nos nossos empréstimos. Se a gente tem 15% de taxa básica, quem dirá, né, o que vai ser cobrado de vocês depois do spread, depois o risco ali que o banco vai botar no cálculo, depois por conta da concentração bancária. A gente sabe que os juros que vão chegar na gente são muito mais altos. Mas a taxa básica de juros do Brasil já está em 15%, o que inviabiliza não só o crédito, mas também acaba inviabilizando uma série de medidas de estímulo na economia, de crescimento econômico, de investimento no lado real da economia, não só porque o crédito fica enxuto, mas porque alguns projetos ficam inviáveis. E nessa quarta-feira, às 6h30, como vimos na agenda,
sai a decisão do Comitê de Política Monetária. E não deve ter muita novidade por aí, não. Deve ser uma reprise do Copom passado, inclusive a ata deve vir um copia e cola, o comunicado também. Ninguém está esperando que vá ter mudança, pelo menos nessa reunião. Mas o cenário para frente já está um pouco mudado. As projeções para as próximas reuniões estão mudando e cada vez mais o corte está sendo adiantado, não para esse ano, mas para janeiro do ano que vem, e é o que mostra para a gente a pesquisa de sentimento aí do mercado financeiro em relação à taxa de juros. E isso mostra não só a expectativa do mercado financeiro para a nossa taxa de juros, mas também quase que um guia para o Copom. A gente sabe que o Copom se guia muito pelo mercado e às vezes acaba ficando dependente dessas expectativas do mercado porque não quer desagradar, quer acenar para o mercado financeiro, e aqui é quase como se fosse um guia do mercado falando: olha, Copom, eu aceito 15% em novembro e dezembro e que você comece a cortar juros lá em janeiro para 14,75%, depois para 14,5%, 14% em abril e 13%, né, 13,5% em junho. Essas são as expectativas médias do mercado financeiro para o Copom. Então é como se ele estivesse ditando o que ele quer também, mostrando ali o que ele aceita ou não, as suas vontades. E a gente vê que o corte começou a ser projetado agora, depois de vários sinais de desaceleração da economia, inclusive o PMI mostra isso, mas aqui o corte sendo adiantado para janeiro, mas não para agora. Então, quase que o mercado financeiro dando a bênção para o Copom para começar a cortar juros no começo do ano que vem, mas por enquanto mantém tudo como está, nesses juros nas alturas, para enforcar ainda um pouquinho mais a nossa economia, como já não bastasse. E para hoje, para aqui em quarta-feira, a gente vai conhecer esse resultado amanhã, a taxa deve permanecer em 15%, nada novo, foi unanimidade nas projeções, 64 respondentes, né? Então 64 agentes, instituições financeiras responderam a essa pesquisa, 100% em 15%, realmente mostrando que, por enquanto, o mercado está aceitando esse patamar e que espera que o corte venha só depois. O que mais fica no radar, já que tem unanimidade de projeção e a gente já espera que nada vai mudar para agora, é o comunicado que vem depois e a ata que sai na sequência na semana que vem, justamente para ver o direcionamento do Copom para as próximas reuniões, se já vai ter ou não sinalização para frente. O Copom ele, pode sinalizar ou não esse corte de juros, e a grande expectativa é que já comece a aparecer alguma sinalização. Mas pode ser que o nosso Banco Central, que foi considerado o mais duro do mundo, a gente não pode tirar isso do radar, mesmo com o Gabriel Galípolo na presidência, nosso Banco Central foi considerado o mais hawkish, como o mercado gosta de chamar, que é o mais duro, o mais rígido, que tem um posicionamento ali mais firme em relação à condução da política monetária, em um cenário de juros de 15%. Então seria diferente. Então pode ser que esse comunicado ainda venha num tom mais rígido, tentando agradar também o mercado financeiro e expectativas aqui de projeção. Mas também pode ser que eles já comecem a sinalizar que em janeiro os cortes venham também seguindo aqui as projeções do mercado. E eu sempre falo, o Banco Central independente, ele é independente de quem? Ele é independente do governo, porque você acaba indicando o presidente do Banco Central e ele fica nos primeiros anos do governo posterior e pode ser que haja mudança do governo, mas ele ainda é muito dependente do mercado financeiro e das expectativas da Faria Lima. É sempre ali um aceno muito grande, um pedido de bênção muito grande e até uma baixada de cabeça que não deveria acontecer. Mas acontece aqui no Brasil com frequência. Agora vamos seguir para o nosso próximo assunto. Eu vou falar muito rápido, porque eu tenho no máximo 2 minutos, mas o PMI, o Índice de Atividade dos Gerentes de Compras, também confirmam esse cenário de desaceleração que a gente vem falando aqui, porque as expectativas, tanto para o setor de serviço, e aí tentando ver a atividade dos setores por meio dessa pesquisa dos gerentes de compras, o S&P Global e o PMI mostram para a gente que os 3 componentes aqui do PMI, tanto de serviços como da indústria, que vem com um fôlego muito reduzido, e o composto, que acaba sendo uma média aí dos dois, claro que não uma média simples, mostram para a gente que a nossa economia está encolhendo, porque o patamar de 50 pontos divide
a contração da expansão. Como a gente tem os 3 PMIs aqui abaixo dos 50 pontos, a nossa economia está encolhendo num ritmo um pouco menor do que no mês passado, que a gente teve uma queda grande ali entre agosto e setembro, mas ainda no terreno da contração. Ainda não temos expansão da atividade e sim contração, por mais que o ritmo tenha diminuído um pouco. Aqui isso mostra, já que a gente está falando de setores urbanos, serviços, indústria e o composto, para tentar entender a economia urbana de forma geral, isso mostra para a gente que a gente está num terreno de contração e que isso pode permanecer justamente por conta da Selic alta. Então, os 3 assuntos aqui acabam imbricando ali, né? Acabam ficando misturados, porque uma coisa não independe da outra. Agora eu vou chamar um sopro de fôlego, é o que eu estou precisando também, porque eu já estou ficando sem, mas vou chamar vocês para se inscreverem aqui em icl.com.br/livro ou clicar no QR Code que está no cantinho da tela para assistir a aula do Eduardo Moreira, às 20 horas no domingo, dia 9 de novembro, que ele vai lançar no seu livro É Só um Jogo, que mistura conceitos de matemática, física, filosofia e traz uma abordagem diferente dessa nossa relação com a tecnologia, com a inteligência artificial. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, mas para ficar por dentro e até conseguir um descontinho aí no lançamento do livro, se inscrevam na aula em icl.com.br/livro para também acompanhar esse lançamento, que vai ser bastante disruptivo, acredito eu. Agora vocês ficam com o Rolê ICL na sequência, com William De Luca e Guga Noblat, e eu volto amanhã para trazer o que vem de diferente, que mexe com o nosso bolso, com a nossa bolsa, com as nossas vidas e o resultado do Copom, a famosa ressaca do Comitê de Política Monetária. Um beijão e até lá. Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora, traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.